notícia. CBN Campina. CBN Eleições 2024. Olá, muito bom dia para você. Estamos de volta com o CBN Campina e a partir de agora daremos início às sabatinas com os pré-candidatos à prefeitura aqui de Campina Grande. É um espaço para que a gente possa conhecer os nomes, as propostas, a vida política desses pré-candidatos também. E um momento para que eles possam defender os seus nomes para as candidaturas, porque as convenções já começam no próximo sábado, dia 20 de julho. E você, nosso ouvinte da CBN, você que está nos acompanhando também na live no Jornal da Paraíba, também pode participar, mandar sua pergunta para o nosso WhatsApp aqui da CBN Campina, que é o 981199700. Ou nas nossas redes sociais também no Instagram, @CBN Paraíba, e aqui na live também do Jornal da Paraíba. Comenta, manda sua pergunta, faz o seu questionamento para o nosso candidato. Lembrando para você que as ordens de entrevistas foram definidas por sorteio e ficou a seguinte: hoje vamos conversar com Nelson Júnior, do PSOL, amanhã, terça-feira, com Inácio Falcão, do PCdoB, na quarta-feira será a vez de Bruno Cunha Lima, do União Brasil, atual prefeito de Campina Grande, na quinta-feira será a vez de Johnny Bezerra, do PSB, na sexta-feira, Rosália Lucas, do PSD, e na próxima segunda, dia 22, encerrando essa rodada, iremos receber André Ribeiro, do PDT. Aqui comigo, lembrando também ainda, que serão 45 minutos de entrevista, ininterruptos, ou seja, sem intervalo. Então, 45 minutos para apresentarem suas propostas, responderem os nossos questionamentos e também os seus questionamentos. Começando hoje, como eu falei, o pré-candidato Nelson Júnior, do PSOL. Pré-candidato, bom dia, bem-vindo à Rádio CBN. Bom dia Carol, bom dia a toda a equipe. É um prazer estar aqui, estou à disposição para responder as questões que foram apresentadas pela equipe aqui da bancada, bem como pelo nosso público ouvinte. Comigo também os nossos colunistas de política aqui da Rede Paraíba, Pedro Pereira e João Paulo Medeiros, que assinam juntos o blog Pleno Poder do Jornal da Paraíba. Muito bom dia. A gente começa então a partir de agora, pré-candidato, então com a minha primeira pergunta, o seu tempo já começa a rodar a partir de agora. O senhor já foi candidato em 2010, candidato a governador, em 2014 a senador, 2016 a vereador e 2018 a senador, também 2020 a vereador, além também de ter sido candidato a deputado estadual. Não foi eleito em nenhuma dessas eleições. Agora vai ser, pela sexta vez, aí tentar disputar, concorrer ao cargo de prefeito aqui de Campina Grande. Como fazer o eleitor acreditar que dessa vez a sua candidatura estará posta e vai seguir em frente? Certo. Você fez um retrospecto perfeito. Esse é meu retrospecto, esse é o retrospecto de todos os candidatos do PSOL na Paraíba. Até o presente momento, o PSOL ainda não elegeu ninguém no estado. E a gente vai exatamente cumprindo o papel de divulgando as propostas do partido, de divulgando as ideias do partido e de debatendo com a população aquilo que é importante e debatendo. Porque muitas vezes você tem candidatos que avaliam que são viáveis e não tocam em pontos que são importantes para debater na sociedade. E o PSOL vem debatendo as pautas que muitas vezes incomodam a outras candidaturas. E aí, nesse histórico que você bem lembrou, em 2010 nós fomos candidatos ao governo do estado. Numa eleição todo mundo dizia que era decidido no primeiro turno. E a nossa votação contribuiu para levar a eleição para o segundo turno. E no segundo turno a população paraibana pôde ouvir melhor as propostas dos candidatos que lá estavam no segundo turno. Isso só foi possível porque o PSOL realmente estava ali para o debate e tivemos uma boa votação que voltou a colocar o PSOL nesse debate político no estado. A gente já tinha tido um desempenho anterior muito bom com o professor Davi Lobão, quando foi candidato em 2006. Aí em 2010 nós colocamos um nome, e aí naquele processo ainda de construção do PSOL, que continua, a gente avalia que teve um bom desempenho naquele momento. Em 2018 foi um momento assim muito importante. Em 2018 teve uma disputa de Senado aí, e a gente disputou com tubarões. Cássio Cunha Lima, veneziano, Daniela Ribeiro, enfim, que foi eleita, quando muita gente não avaliava que seria eleita, né? E outras candidaturas estavam postas na mesa, a gente foi lá para o debate e tivemos 83 mil votos, 82.153, se eu não me engano, numa disputa de Senado bastante difícil.
E de quem está hoje no PSOL, essa minha votação em 2018 é a maior votação de um filiado no PSOL nas eleições na Paraíba, dos que estão. Mais voto do que eu, somente que saiu da primeira bancada de vereadores aqui na cidade, juntamente com a rede, que faz parte da federação. Pré-candidato, bom dia. Mas como convencer o eleitorado de Campina Grande que dessa vez a sua candidatura é competitiva, vai chegar com força aí para disputa? Porque no Brasil a gente tem até uma cultura, geralmente, de que o eleitor vota em quem tem condições ali, se apresenta com condições de vencer os pleitos. Como é que o senhor pretende, depois de seguidas derrotas nas últimas eleições, convencer o eleitorado aqui de Campina de que dessa vez a candidatura do PSOL é viável, é competitiva nessa disputa deste ano? Cara, eu vou com o Gilberto Gil. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Então, nessa batida, eu também vou com Lula. Lula foi 4 vezes candidato a presidente da República, né, para poder ser eleito. Então nós estamos nessa trilha aí. E a ideia é... Mas tem falhado, né, a fé do pessoal, pelo menos por enquanto. Nem Eu disse que o pessoal não elegeu ainda nenhuma da... Na Paraíba. Isso. Na Paraíba, mas o pessoal nacionalmente ele vem crescendo, né? A gente saiu de uma bancada lá atrás de 3, 4 deputados federais, hoje nós temos 12, hoje nós temos, junto com a rede na federação, 14 parlamentares, né? Hoje a gente tem crescido. Tem a prefeitura de Belém, tá com Boulos aí disputando a prefeitura de São Paulo ali, pau a pau. Então o pessoal tem crescido. E aí em Campina Grande, esse é um debate que precisa ser feito, né? Necessariamente eu não quero convencer, ele agora vai ganhar. Não, eu não quero convencer disso. Eu quero discutir ideias, eu quero discutir propostas. Essas propostas valem a pena? Se não valem a pena, o eleitor não vota em mim, tranquilo. Mas se valer a pena, o eleitor vota. Eu não quero convencer o camarada que acha que vacina não funciona, votar em mim. Não vota em mim, esse eleitor não vota em mim, porque eu defendo vacina, eu defendo ciência, sabe? Eu defendo que o vírus matou milhões de pessoas. Eu não dei risadinha do vírus. Quem deu risadinha do vírus e achou que o vírus era a cor do demônio, não vota em mim, cara, sabe? Quem defende determinadas políticas não vai votar em mim, então eu vou debater ideias. E aí quem debate ideias pode votar em mim. E aí é com essas pessoas que estão discutindo ideias, que acreditam na ciência, que acreditam na força da educação, que acredita na força do povo, é que eu vou votar. Agora é que eu vou disputar o voto. Quando chegar a hora, porque agora eu sou pré-candidato, não vou pedir voto. Agora, se a pessoa está no outro patamar de discussão, não adianta. Não adianta você apontar a arminha e querer que eu vá convencer você a votar em mim. Eu não vou convencê-lo, amigo. Eu não ando armado, eu não tenho arma em casa, nem se fosse necessário, eu sou um pacifista. Então não me interessa, sabe, estar ao lado de quem vai estar com arma na mão. Se alguém fizer uma foto comigo com arma, fazendo símbolo de arma, por favor, nem publique no Instagram. Se publicar, eu critico. Não quero. Entendeu? Eu tô aqui para discutir uma outra possibilidade. Eu não tô para repetir mais do mesmo. Eu não sou o cara que tá na oposição, o prefeito que tá na oposição, que quando o presidente ganha, o cara vai pro jantar e fica levando, sabe, querendo aparecer. Não, eu sou oposição, prefeito de Campina Grande. Eu tô no campo de Lula. E eu acho que o Brasil, não adianta a gente pensar que vai eleger um prefeito de Campina Grande desconectado com a política nacional e que isso funciona. Não funciona. Porque é a política nacional que dá o rumo a esse país. E se o bolsonarismo volta, e se o fascismo impera, tanto faz se você ser professor, você ser promotor, você ser juiz. Na hora que o fascismo chega, ele passa por cima de todo mundo. Isso nós estamos vendo em vários países do mundo, ele está presente. Então, nossa candidatura é para disputar a ideia. Se a nossa ideia é convencer, muito obrigado pela simpatia, muito obrigado por nos seguir. Se não convencer, vamos continuar debatendo, porque a história ela vai seguindo em frente. A sua pré-candidatura está posta, mas por enquanto o senhor não tem companheiro ou companheira de chapa, né? O candidato a vice não foi oficializado ainda. Tem novidade. Lançado. Já há algo nessa perspectiva? Estamos conversando com os companheiros e as companheiras da UP, da Unidade Popular, para vir compor a chapa conosco, né? Na chapa majoritária, porque não tem mais coligação em chapa proporcional. Pré-candidato, muito bom dia para o senhor. A gente está falando aqui de viabilidade de disputa. O senhor não acha que num cenário em que o PSOL está apenas com rede de sustentabilidade ante outros pré-candidatos que estão com tantos apoios de outros partidos fortes, essa falta de apoio acaba não inviabilizando o seu horizonte de chegar um dia à Prefeitura de Campina Grande? E mais à frente, caso o senhor chegue a sentar na cadeira do prefeito, gerir uma cidade do porte de Campina Grande sem apoio não seria um tanto quanto difícil? Certo. Primeiramente, em relação a... Agradecer pela pergunta, Pedro, mas primeiramente em relação
ao tamanho dos apoios da coligação majoritária. Lógico, isso é importante, isso tem a ver com o tempo de TV, mas isso não assusta, porque nós estamos, como eu falei, né, no processo com a Rede de Sustentabilidade, que é a federação, né, discutindo com a UP também. Eu acho que isso nos permite fazer o debate com a população. Vê só, Pedro, eu fui criança em Campina Grande, morando aqui no Monte Santo, na Rua Santina Leão, vindo de pé, 6h30 da manhã para o Estadual da Palmeira, que é aqui ao lado da rádio. Né? Antes disso, estudei ali no Anísio Teixeira, saindo de pé na chuva, meu pai operário, minha mãe auxiliar de enfermagem no Hospital de Campina Grande. Então você vinha com a mochila nas costas até o Estadual da Palmeira, com chuva sem chuva, porque não tinha dinheiro para ônibus. E você está disputando a Prefeitura de Campina Grande, você está debatendo a cidade de Campina Grande, você é professor da Universidade Estadual da Paraíba, que é uma das universidades mais importantes do Nordeste. Nessa perspectiva, quem enfrentou uma batalha na vida, quem enfrentou a pobreza, quem enfrenta a dificuldade, enfrenta qualquer desafio. Não é um fato de ter uma coligação pequena ou grande que vai fazer a gente seguir em frente ou desistir. Mas eu sou realista. Eu sei que quanto menos aliados, menores as possibilidades. Mas nós estamos na luta para isso. Isso faz parte da disputa, faz parte do jogo. E eu estou contente. Eu estou contente por ter a rede do nosso lado. Eu estou contente pela possibilidade também de ter o pé do nosso lado e construindo o nosso caminho, sabe? Pré-candidato, pegando o gancho que você falou na rede, no mês de junho deste ano, mês passado, a rede anunciou apoio à pré-candidatura de Johnny Bezerra do PSB. Então você está contando com o partido, mas o partido anunciou, pelo menos publicamente, esse apoio a Johnny. Como é que fica essa situação do partido Rede DEM, que faz parte da federação com o pessoal? Com muita tranquilidade, né? O senhor conta com apoio ainda? Conto com o apoio da rede. E agora, obviamente, o partido tem sua dinâmica. Mesmo fazendo parte da federação, tem sua dinâmica, compõe o governo João, né? O candidato Johnny é um candidato ligado à base do governo João, foi secretário, um candidato do governo em Campina Grande. E toda essa movimentação faz parte do processo eleitoral, mas eu tenho confiança que a rede vai estar conosco nesse processo eleitoral. Pré-candidato, ainda falando sobre essa pergunta que João citou, a gente tem visto muitas outras pré-candidaturas falando em diálogo, falando em unificação no campo das oposições. O PSOL chegou a conversar com Johnny Bezerra ou com qualquer outro pré-candidato que encabeça hoje este campo aqui em Campina Grande? Conversa ainda a sua pré-candidatura e futura pré-candidatura, quem sabe, como a gente diz, prego batido, ponta virada. Como é que está esse diálogo com outros nomes que estão postos atualmente na corrida eleitoral aqui em Campinas? Prego batido e ponta virada, nem Bruno Cunha Lima é. Porque na hora que der um rebuliço lá dentro daquela família ali, que joga o Romero para um lado, Bruno para o outro, joga a bola no meio campo, de repente sai um terceiro aí e assume uma posição. Prego batido e ponta virada só depois da convenção, até lá ninguém. Né? Estamos aí nesse debate, né? E nós estamos discutindo, sim, no Fórum Pro Campina. Nós fazemos parte do Fórum Pro Campina. Nós conversamos com o amigo André, que está na disputa, pessoa pela qual eu tenho o maior respeito. Nós conversamos com o deputado Inácio Falcão. Pessoalmente, foi um bom diálogo também com o Inácio. Não tivemos uma conversa pessoalmente com o Johnny, ele não pautou essa conversa conosco, mas participei de um evento, de um plenário do PSB que ele estava presente. Mas nós temos à disposição para o debate político. Né? Lógico, você tem uma oposição, vamos dizer assim, a oposição do campo progressista, com 4 candidaturas. Claro, se por um lado você enfraquece, você não fortalece um nome, por outro você cria maiores possibilidades de um segundo turno. Mas você enfraquece porque você não tem um nome consolidado. Agora, como é que você chega a esse nome? A fórmula para chegar a um nome não é fácil, né? Você veja que a família que domina Campina Grande há 40 anos. 40 anos, não estão conseguindo chegar a um nome. Estão brigando entre eles. Imagine a diversidade que tem entre nós. Agora, a construção de uma aliança no campo do Fórum Pro Campina, ela parte por alguns movimentos. Por exemplo, você tem 4 pré-candidaturas no Fórum Pro Campina. 3 candidaturas de base do governo. E uma candidatura independente, que é a do PSOL. Quer dizer, quem tem que sair a candidatura independente é que sai do jogo? Ora, primeiro, Johnny, Inácio Falcão, André Ribeiro, os 3 tinham que conversar, unificar entre eles. Eles são os 3 candidatos de João em Campina Grande. Se eles estiverem unificados entre eles, ele chega na mesa e olha, peraí, neguinho, agora como é que é? O pessoal vai unificar ou não? Então, se eles unificarem, eles chamam a gente para o debate. Se não, vai estar as 4 candidaturas lá. Então não pode cobrar do pessoal essa unidade
se quando os candidatos do bloco governista sequer se unificam. Então, em resumo, a candidatura do senhor, a pré-candidatura, não é irreversível. Não é irreversível, mas está na mesa, né? Até a convenção. E na convenção a nossa proposta é manter a candidatura. A decisão da executiva do PSOL, em relação ao que foi decidido em dezembro, é a manutenção da candidatura. Né? Nós estamos debatendo, estamos discutindo, mas a candidatura está mantida. 10 horas e 23 minutos. Pré-candidato chegando à prefeitura, quais as suas 3 primeiras medidas a serem adotadas? Veja, a primeira coisa que a gente tem que pensar, lógico, tem 3 primeiras medidas que são importantes, mas você precisa pensar os 100 dias de governo, né? O que é que você faz nesses 100 dias de governo na cidade como Campina Grande? Você precisa pensar, Campina Grande é uma cidade que, de certa forma, ela tem muito a marca do conservadorismo. Então é importante a gente começar a pensar Campina Grande para ultrapassar essa marca do conservadorismo. A Campina Grande se inserir no século XXI. Sabe? Acho que uma das primeiras coisas em Campina Grande é você trazer a ciência para o debate. É você trazer as universidades para o debate da cidade. Então, com certeza, essa é uma das primeiras coisas. Campina Grande precisa aproveitar todo o potencial que ela tem, que ela desenvolve, para se desenvolver. Então, primeira coisa é trazer as universidades, trazer o setor, esse setor de Campina Grande para o debate da cidade. Segundo, a gente precisa pensar a questão da saúde municipal. Sabe? Uma das primeiras coisas a fazer também é chamar os gestores, chamar o pessoal do movimento sindical da saúde, chamar os usuários para discutir com o Conselho Municipal de Saúde como sair dessa situação que está hoje, onde a saúde é um dos problemas, é o problema principal apontado pela população. Então, saúde. E outro ponto também é a educação, como não poderia deixar de ser. Campina Grande, hoje, você tem aí 97% das crianças de 0 a 14 anos na escola, mas nós precisamos melhorar o desempenho na escola, precisamos também melhorar a relação do governo municipal com os trabalhadores da educação, que o governo de Campina Grande não paga o piso a esses trabalhadores. Então são 3 pontos que a gente precisa levar em consideração na cidade para começar o governo mostrando um diferencial. Pré-candidato, nos últimos anos, Campina Grande cresceu, a população cresceu, evidentemente, e um dos grandes problemas, até desafios da cidade, é a questão da mobilidade urbana, sobretudo do transporte coletivo, do transporte público coletivo. Como é que o senhor pretende atuar, caso seja eleito prefeito aqui de Campina, nesse aspecto de melhorar a questão da mobilidade urbana e do transporte coletivo? Que ações práticas o senhor adotaria caso fosse eleito prefeito aqui de Campina? Certo. Nós estamos aí concluindo o nosso programa de governo, discutindo essas questões. Nós pretendemos apresentar 50 ideias para Campina Grande, 50, que é o número do PSOL, 50 propostas para a cidade. Nessa parte, né, da mobilidade urbana, Campina Grande está de mal a pior. O motor da mobilidade em Campina Grande é o transporte público coletivo através dos ônibus, que não tem funcionado. Né? Você chega na Universidade Estadual da Paraíba, quando você dá aula, já dei aula, recentemente não dei aula à noite, mas depois da pandemia já dei aula à noite, 9 horas da noite os alunos querem ir embora. Sabe? Antes da pandemia, quando dava 9h30, os alunos que moram fora de Campina queriam sair, porque o ônibus que iam para as suas cidades saiu de 9h30 a 9h40. Depois da pandemia, 9 horas, todos os alunos querem ir embora. Por quê? Porque não tem ônibus suficiente em Campina Grande. Sabe? Então, uma das questões é essa, é você melhorar essa parte de transporte público coletivo, buscando atender na cidade, principalmente as periferias que ficam descobertas. E aí, a Universidade Estadual da Paraíba, a Universidade Federal, também acaba pagando por essa deficiência. Outra coisa. Mas como melhorar? Você não tem a questão de ciclovia em Campina Grande. Você tem pouca rede de ciclovia. É preciso aumentar a ciclovia de Campina Grande. Você precisa pensar o transporte público também dentro de uma perspectiva onde você tem um ônibus. Ora, por que o ônibus não pode receber uma bicicleta dentro do ônibus? Você é obrigado a sair das Malvinas e ir para o distrito, ter que pegar um ônibus. Você não pode levar sua bicicleta, quando você voltar do distrito, voltar de sua bicicleta para casa, tendo uma ciclovia. Então, essa é uma questão também a se discutir. Você não vê carrinho de bebê em ônibus em Campina Grande. Então, as mulheres estão com as crianças, saem com os seus filhos, os maridos também, e aí você tem que, às vezes, estar com um filho no braço, 2 filhos no braço, tentando sentar, não consegue lugar no ônibus, porque não tem espaço para um carrinho de bebê. Né? Então, são aspectos que você precisa melhorar na mobilidade urbana. Mas, além de ônibus, mobilidade urbana também é acessibilidade. As pessoas poderem subir no ônibus, que apesar de dizer que tem elevador, muitas vezes não funciona. É a pessoa com dificuldade de mobilidade, com excesso de peso, cadeirante, tem dificuldade de subir no ônibus. Você chegar na cidade, você vai encontrar poucas rampas para as pessoas também terem acesso a esses espaços. Então é preciso pensar isso também.
você passar aqui agora, quando você sai da Universidade Federal, subindo em direção ali ao centro, você vai encontrar, naquela região ali da Volta dos LA, muita dificuldade com calçadas. Você não encontra calçadas para as pessoas andarem. Eu moro no Dinamérica. Se você sai ali da UPA e pega ali o Almirante Barroso, a partir da UPA até a AIC, amigo, você tem dificuldade para andar nas calçadas. Tem espaço na calçada, só cabe os seus 2 pés. Se você deslizar, você cai na rua e é atropelado. Sabe? Tem que pensar isso. Veja, eu tô falando alguém que se locomove, né, normalmente. Ele vai andando pela rua. Você imagina agora uma pessoa cadeirante que tenta se locomover pela cidade. Por onde é que ela vai andar? Ela vai andar no meio da rua. Então, pensar a mobilidade urbana de Campina Grande, precisa pensar transporte coletivo, precisa pensar também a questão das ciclovias, precisa pensar acessibilidade, né? Recentemente, não foi no São João agora, foi numa atividade antes, foi no Natal, a prefeitura colocou um elevador para as pessoas terem acesso ali ao Parque da Criança. Não é visualmente falando, não é a melhor forma de você fazer as pessoas se deslocarem, sabe? Então tem que se pensar situações onde as pessoas não se sintam também constrangidas. Não é porque você é cadeirante, não é porque você tem dificuldade de mobilidade, você vai ser transportado feito gado, amigo. Sabe? A prefeitura, em alguns momentos, esquece isso. Não é só permitir o acesso, é permitir o acesso com qualidade, um acesso para seres humanos. Especificamente com relação ao transporte público, pré-candidato, como é que o senhor pretende melhorar o serviço? Que o senhor já disse que pretende melhorar a questão da acessibilidade também, das ciclovias, mas na prática, com relação ao transporte público, o que fazer para efetivamente nós termos um serviço de mais qualidade aqui em Campina? Que ações práticas o senhor faria caso fosse prefeito? Transporte público, você precisa permitir o acesso das pessoas ao transporte. Né? O transporte público de Campina Grande é caro, e nem todo mundo tem um acesso que deveria ter. Se você pegar, no Brasil hoje, tem vários municípios que você tem o transporte gratuito. Campina Grande você deveria ter, pelo menos, nos finais de semana, transporte gratuito para a população poder se movimentar. A pessoa poder sair de um bairro para outro, visitar um parente, ter um espaço de lazer. E o transporte público, ele permite isso. Aumentar a quantidade de ônibus também nas linhas é uma melhoria no transporte coletivo. Você tem 3 ônibus, 4 ônibus para um bairro, e você passa ali a colocar 6 ônibus, você melhora esse transporte coletivo. Eu moro, como eu falei, no Dinamérica. Você pega um no Dinamérica, amigo, é uma dificuldade. É uma dificuldade grande. Eu geralmente estou com o meu carro, mas quando eu não estou de carro, que eu quero pegar um ônibus, o que é que eu faço para poder ter um pouco de agilidade? Eu saio da rua onde eu moro, ali pertinho da escola Jardim Maravilha, vou descendo até o Almirante Barroso, para pegar um ônibus ali do lado do Rocha, para poder chegar em algum lugar. Veja, eu faço isso uma vez perdida. Ou então você tem que ir para o outro lado da Avenida Dinamérica, que é o mais próximo, esperar um ônibus, a hora que ele queira passar. Porque esperar ali do lado, a parada de ônibus fica a 100 metros da minha casa, menos de 100 metros. Agora, passar ônibus que é bom é que é a dificuldade. Então, é possibilitar o acesso, aumentar a quantidade de ônibus na cidade. Acho que esse é um ponto importante. E, além disso, colocar as pessoas para discutir a melhoria do sistema na cidade. Então, também dinamizar o Conselho Tarifário, o Conselho de Transporte de Campina Grande, colocando essas decisões mais na mão da população do que na mão dos empresários de ônibus da cidade. Pré-candidato, o senhor, como falou, é professor, entende muito bem os problemas da classe, entende também, enquanto oposição ao governo municipal, quais são as principais demandas que podem ainda não ter sido atendidas pelo Executivo. Quais os principais gargalos que o senhor identifica atualmente na questão da educação pública de Campina e como o senhor enxerga que pode melhorar essa situação? Veja, um ponto fundamental na questão da educação é você buscar, ponto inicial, valorizar os profissionais. Por quê? Você precisa valorizar esses profissionais, porque esses profissionais valorizados, e quando eu digo valorizar, é do ponto de vista do salário, é do ponto de vista do salário também. É fundamental, primeiro, a prefeitura pagar o piso salarial aos trabalhadores da educação, né? Segundo, a prefeitura também possibilitar as condições de trabalho para esses profissionais em sala de aula. E muitas vezes você está dando aula, falta material para você trabalhar com os alunos. Tem colegas que compram, né, compra papel, às vezes você compra uma cartolina para levar para poder trabalhar com aqueles alunos, porque falta em sala de aula. Então, um dos pontos iniciais, além da questão salarial também, é você pensar, é você investir no material didático, é você investir
nesse material também de expediente nas escolas que falta muito. Esse é um ponto importante. É você pensar também, garantir para essas crianças e adolescentes uma merenda balanceada, uma merenda que seja pensada também pela equipe local, que tenha sintonia com a nossa realidade alimentar e que valorize também e que seja uma merenda saudável, pensada numa perspectiva sem agrotóxico, uma merenda orgânica, vamos dizer assim. Esse é um ponto. Você pensar a educação municipal, você precisa pensar também um espaço, né, e garantia para esses alunos terem acesso também a um reforço escolar na própria escola, para que as crianças tenham aula na escola e também possa estar ali, ter sempre à disposição professores para tirar dificuldades daquelas crianças. Isso é fundamental, porque com isso você permite a essas crianças, né, superar algumas dificuldades que elas encontram. Quer ver outro ponto? Você tem em Campina Grande crianças com outras dificuldades, com transtorno em sala de aula, e a prefeitura não trabalha com isso, trazendo profissionais. Ela busca colocar ali pessoas que não têm formação, muitas vezes, para dar essa assistência. E essas pessoas precisam realmente de uma assistência qualificada. Então, na educação de Campina Grande, a gente precisa pensar a valorização dos profissionais, a gente precisa pensar os monitores, né, que estejam presentes, os acompanhantes que estejam presentes ali, sejam pessoas qualificadas, que possam no dia a dia estar auxiliando os tutores, estar auxiliando aquelas crianças no seu progresso. E não simplesmente cumprir tabela para poder pagar uma bolsa ou um valor menor com pessoas que não têm qualificação, né? Outro ponto importante também nas escolas, acho que é uma possibilidade maior também de esporte para as crianças, né? Permitir às crianças ter acesso ao esporte na escola, estimular a prática esportiva, estimular as ações culturais na escola, para que a escola não seja para criança simplesmente, para criança e para adolescente, simplesmente um espaço onde ela vai se sentir obrigada a ir e não ter um acompanhamento. E por que o acompanhamento é importante? Olha, quem tem criança aqui na 7ª série, 8ª série e já passou disso faz tempo, imagina que você chega em casa e a criança traz aquele assunto de geometria para você tirar a dúvida, de equação de segundo grau. Você começa a ajudar, quando chega na metade, diz, agora que me compliquei, deixa eu ir aqui pro YouTube. É ou não é? Você que está me ouvindo em casa. Quantas vezes você foi tirar uma dúvida do seu filho de matemática, de física, chegou na hora e travou ali, né? Por quê? Porque esse não é o papel dos pais. Isso quando você tem tempo. Porque às vezes você passa o dia todo no trabalho, chega em casa à noite, cansado, vai ter que tirar essas dúvidas e tem que tirar. Enquanto você está naquela fase do Fundamental 1, os pais conseguem realmente acompanhar bem. Quando vai para a fase do Fundamental 2, já começa a complicar um pouco mais, aí já entra também na deficiência da formação, da educação dos próprios pais. Então a escola precisa oferecer esse espaço também de apoio para as crianças, né, e os adolescentes, na resolução das questões do dia a dia, das questões da sala de aula. Pré-candidato, vou trazer agora a participação dos nossos ouvintes, lembrando também que o assunto mais votado, né, mais escolhido nas nossas redes sociais para a nossa conversa de hoje foi saúde e educação, e os questionamentos são justamente sobre isso. A Alexandra, lá do Serrotão, está questionando sobre o hospital infantil e a saúde da mulher, o que fazer para dar condições de cuidados a essa população. A nossa ouvinte também, a mesma, né, a Alexandra, também está questionando sobre o cuidado em relação às crianças com PCD nas escolas aqui de Campina Grande. Segundo ela, tem a lei que dá a disponibilidade desses cuidadores para as crianças, mas que ainda é uma assistência muito ausente. Ela faz esses dois questionamentos. Então, se você questionar a assistência às crianças, né, com programas com deficiência, eu falei agora há pouco exatamente sobre isso, que a prefeitura não consegue dar esse acompanhamento. E é preciso pensar isso aí. Aí você pergunta, qual é a resposta? Ora, você não tem resposta para tudo. Uma resposta clássica é, você tem que ter profissional ali para acompanhar. Né? Como é que você vai fazer isso? Né? Quantos profissionais por escola? Qual é o horário? É preciso discutir, ver quais as escolas, quais são os problemas que essas escolas têm, quantas pessoas com deficiência nessas escolas, qual é a acessibilidade que tem nessas escolas, quem são os profissionais, quem são os tutores que acompanham, qual é a qualificação que esse pessoal tem. Porque não é só dizer que tem, é preciso saber, colocou, mas qual é a qualificação desse pessoal? Como é que o governo acompanha? Não é só colocar, também é acompanhar. Hospital infantil, muito boa pergunta, tinha esquecido de tocar no assunto quando a gente fala de saúde. É um absurdo, né? Você tem um hospital fantasma em Campina Grande, o hospital infantil de Campina Grande é um hospital fantasma. O hospital da criança e adolescente, inaugurado por Romero, no final do seu governo, no último dia do seu governo, ele inaugurou um fantasma. É um hospital que foi gasto ali, segundo a reportagem do próprio Jornal da Paraíba, quase 7 milhões de reais.
Quase 7 milhões de reais. Pra quê? Aquilo ali tá virando um bosque. Você passa de frente, só tem mato ali dentro. Tá virando um bosque e espaço para as pessoas fazerem o que não deve lá dentro. É o Hospital Fantasma, é a marca de Romero Rodrigues no final do seu governo, e que Bruno Cunha Lima, que foi seu sucessor, que tinha a obrigação de concluir o hospital, fez de conta que não existia. E aí, Alessandra, a saúde no governo Romero era tão ruim, mas tão ruim, que Bruno, querendo piorar, disse que agora ia ter saúde de verdade. Era tão ruim a saúde no governo de Romero, que era o prefeito, que Bruno foi secretário, que quando ele assumiu, ele bateu na mesa e disse, não, agora a saúde é de verdade. Aí contratou a empresa do Ceará para fazer o Saúde da Verdade com milhões de reais. A UEPB fez o mesmo programa para o governo do estado, para o Opera Paraíba, por 30 mil reais. 32 mil reais. Renato, mas aí, voltando caso eleito, o senhor faria o quê para conseguir reabrir o hospital? Abrir, na verdade, né, o Hospital da Criança. Isso é inclusive um questionamento do nosso ouvinte, Gustavo. Vou chegar. Veja só, inclusive em relação ao Hospital da Criança, o prefeito Bruno, ele fez um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público. A gente questionou na época, o Ministério Público deu a resposta pra gente, já estava sendo tratado com a prefeitura e tinha um termo de ajuste de conduta que era em 6 meses apresentar uma proposta. Então, ganhando a prefeitura, eu quero ver qual foi a proposta que o Bruno apresentou. Porque eu acho que não apresentou nenhuma, porque se tivesse apresentado, estava na mídia. Então, o que fazer ali? O que fazer primeiro é você fazer uma auditoria. Quando é que foram 7 milhões de reais? Quase 7 milhões de reais, entre 6 e 7 milhões. Quando é que foi esse dinheiro? O que foi feito com esse dinheiro? Primeira coisa, sabe, é fazer essa auditoria. Onde é que foi gasto o dinheiro ali? Segundo, procurar o governo estadual, procurar o governo federal, estabelecer parcerias para tirar aquele hospital da lama, para tirar o Hospital da Criança do pó. Porque foi isso que fez o governo municipal. Deixou o Hospital da Criança e do Adolescente abandonado. Não, e depois debutou outra maquete. Campina Grande é famosa por suas maquetes. E na maquete disse, não vai ser mais isso, agora vai ser um baita hospital maior. Cadê? Ficou só na maquete. Não, porque eu tô buscando dinheiro na Argentina, é os empréstimos. Faz 4 anos, amigo, o governo não começou. E agora parece que começou o governo a semana passada. E aí Campina Grande fica embriagada com o maior São João do mundo, que aí tem que reconhecer, foi uma bela festa de São João. Não é porque eu sou oposição, vou dizer a festa foi feia. Não, a festa foi bonita, eu fiz foto, dancei forró, tomei uma caipirinha. Foi muito boa, mas passou, irmão. E a festa é 30 dias e a vida continua. A vida continua, tu termina a festa, vai no Hospital da Criança ali da Floriano, não dá conta, tu olha pro outro, tá caindo uns pedaços, sabe? Então, é preciso chamar. Não é porque Bruno é oposição ao governo do estado que não podia conversar com João Azevedo para tirar o hospital do lugar. Sabe, sendo prefeito de Campina Grande é conversar com o governador, é conversar com o presidente e tirar esse Hospital da Criança do buraco que a prefeitura deixou. E aí, passado, para não perder essa história do São João, passado o São João e tentando manter a população de Campina Grande embriagado, que o prefeito é uma influência, né? Ele não é prefeito, ele é influência. Então ele fica só nas redes sociais ali e esquece administrar. Então o que é que ele anuncia? Ele vai lá, 6 bilhões de reais de investimento em Campina Grande. Cadê? Aí o povo, eita, agora tem investimento, agora vai. Aonde, amigo? O governo está acabando. Não, Campina Grande agora vai ter os trens de circulação urbana. Toda eleição vem essa história para Campina Grande. Cadê os trens de circulação urbana, os trens modernos? Não tem, amigo, é só blá, blá, blá. Então, é preciso sair dessa letargia. E aí, voltando para a pergunta da Alessandra, é preciso levantar o hospital infantil. Então, o hospital infantil vai passar a ser uma prioridade no governo do PSOL. Chamar o presidente Lula, chamar o governo do estado e dizer, olha, eu encontrei a cidade com esse problema. Porque vocês sabem, o hospital infantil não atende só Campina Grande. Ele atende toda a região de Campina Grande e também para lá, pro lado do sertão. Vem aqui para Campina Grande. Então é preciso ter essa assistência. Então é buscar o governo do estado, buscar o governo federal e tirar o hospital infantil do buraco. Saúde da mulher. É importante pensar em Campina Grande. É uma política de maior acesso às mulheres a tratamento de saúde. Você precisa pensar, por exemplo, que Campina Grande precisa disponibilizar também os espaços para o aborto legal. Para o aborto legal. Sabe? Aí seria bom se os demais candidatos, Bruno, Johnny, também falassem sobre esses assuntos. Por quê? Porque as informações que a gente tem é que muitas vezes os hospitais se negam a fazer até o aborto legal. Pessoa vítima de violência sexual, sabe? Chega, procura e os hospitais se negam, criam dificuldades. Então, no governo do PSOL, nós vamos querer discutir o que é que a lei diz em relação à questão do aborto. Vamos querer discutir isso com a rede pública municipal, que precisa dar essa assistência, precisa dar atenção às mulheres quando precisam de atenção, sabe? É preciso também discutir na rede pública municipal a maior assistência para as mulheres no tratamento, por exemplo, do câncer de seio,
como é do útero, como é que o município pode contribuir isso? Como é que a gente pode construir campanhas que fortaleçam, que as mulheres, na data do seu aniversário, tenham garantido todos esses exames? Então, são políticas que a gente precisa construir. Isso se constrói, sabe, com esforço e com redirecionamento dos recursos para isso. Mas quando você gasta 20 milhões de reais para fazer um túnel para servir para aumentar o lucro de uma empresa privada que organiza uma festa, mostra qual a prioridade do município de Campina Grande na atual gestão. Pré-candidato, antes da gente pular para o próximo assunto, fazer 2 registros rápidos. Primeiro que, no caso do Hospital da Criança, o ex-prefeito Romero Rodrigues entregou a primeira etapa da obra, né? E aí isso foi anunciado já naquela época. E com relação à auditoria, me parece que o município fez uma auditoria já, inclusive em parceria com a Controladoria Geral da União. Mas avançando para um outro tema, infraestrutura agora, o Aloysio Campos foi inaugurado em 2019, né, trazendo 4.100 moradias para a população aqui de Campina Grande. Mas muita gente ainda busca ter um teto aqui em Campina. Como é que o senhor pretende lidar com isso e o que é que o senhor vai prometer em seu programa de governo para a população de Campina com relação à habitação? Então, só pegar um pouco essa história do gancho e concluir essa história do hospital, né? Realmente o Romero inaugurou a primeira etapa, né? Mas fez uma festa que parecia que estava inaugurando o Parque do Povo, pelo tamanho da festa que ele fez. E inauguração, amigo, de primeira etapa disso, primeira etapa daquilo, é enchimento de linguiça, sabe? É querer enganar, tapear. Porque um dia desse, vocês são mais sintonizados na internet do que eu, com certeza. Teve um prefeito que inaugurou uma câmera, meu irmão. O cara botou uma câmera no bairro, foi lá e inaugurou a câmera. Então, se o Romero voltar a ser prefeito, ele vai inaugurar o quê? Ele vai inaugurar agora quando ele botar uma maca no hospital? Né? É só o que tá faltando. Então, inaugurou algo que não existe. Inaugurou a primeira etapa, sem dinheiro para a segunda. Tinha dinheiro para a segunda etapa? Tava onde? E o prefeito que assumiu foi atrás do dinheiro. São essas questões que precisam ser colocadas. Na prefeitura do PSOL, não vai ter inauguração da primeira etapa. Vamos inaugurar a obra quando ela estiver pronto. Na primeira etapa, vamos passar lá, junto com a equipe, ver como é que tá, ver se tá tudo ok, se foi bem pintado, se o piso tá ok, se todo o material colocado foi como a gente pediu. Vamos com a equipe técnica fazer isso e não inaugurar. Vamos inaugurar quando estiver pronto. A inauguração serve para quê? Serve para um monte de coisa, menos para o povo. Sobre a habitação. Habitação é um problema, né, a ser solucionado. Né? A habitação não é um problema, é a solução para quem não tem casa. E aí, como eu falei, aqui em Campina Grande, quando eu era criança, eu morava no São José, alguns lugares que eu morei no São José, exatamente na época das Malvinas, na época que teve a invasão das Malvinas. Então eu também fui sem teto, morava de aluguel, não tinha casa própria. E na época que ocuparam as Malvinas, com uma semana nós fomos morar nas Malvinas. Meu pai conseguiu uma casa nas Malvinas, nós fomos para lá. E morei mais de ano na Malvina, quando você não tinha água, quando você não tinha energia. E eu saía com minha mãe e meus irmãos, meu pai também, com uma lata d'água nas costas, da entrada das Malvinas até a quadra 4 onde eu morava. Então, primeiro... E aí, por que a gente passou por esse sufoco? Para garantir a habitação, amigo. Porque a habitação é fundamental. Então, as pessoas que estão em Campina Grande sem habitação, elas precisam ter direito à habitação. Como é que você busca isso? O governo criou o PAC Habitação, sabe? Então, o governo Lula, ao invés de estar preocupados apenas, né, na história do arcabouço fiscal, naquilo que proibia qualquer tipo de investimento que Temer aprovou e toda a classe política brasileira aprovou, o governo Lula está buscando também fazer investimentos essenciais para a população. E o PAC Habitação, ele busca dar conta disso. Então, virando prefeito de Campina Grande, é chamar o presidente Lula, chamar o governo do estado e dizer, olha, precisamos tirar a Campina Grande, né, do problema habitacional. Precisamos resolver a questão da habitação em Campina Grande. E aí sim, procurar ver os espaços que nós temos disponível, procurar ver os modelos que o governo tem e que a gente possa trazer aquilo sintonizado com a realidade de Campina Grande, discutir com a Universidade Federal da Paraíba, a Universidade Federal de Campina Grande, que tem curso de engenharia, com a EPB, para buscar a construção em Campina Grande de modelos habitacionais, ser sintonizados com a nossa realidade e que seja apropriado à nossa população. Essa é uma. Outra coisa, Campina Grande também tem muito morador de rua, né? Como é que você pode... E esses moradores de rua, muitas vezes, você vai ter, claro, por problemas habitacionais, mas também por problemas sociais. E Campina Grande você também tem um olhar especial para essas pessoas, disponibilizando mais abrigos, disponibilizando atenção para essas pessoas. E não apenas isso, disponibilizando uma equipe que acompanha essas pessoas no dia a dia, para que elas possam superar esse momento de sofrimento. Porque ninguém mora na rua porque quer.
Ninguém está morando na rua de Campina Grande, ou de São Paulo, ou de João Pessoa, sabe? Porque é um prazer morar na rua. Não, as pessoas estão morando na rua porque foram abandonadas, porque não tem imóvel para morar. E essa semana, inclusive, tem um especial aí aqui da casa, né, da Rede Globo, mostrando exatamente isso, a questão de moradores de rua, né? E mostrou uma matéria essa semana, a pessoa em São Paulo, uma mulher e 4 filhos, tá morando na rua porque não tem onde morar. Meu amigo, isso acontece em Campina Grande, viu? Tem gente de Campina Grande que tá morando na rua com seus filhos porque não tem onde morar. E aí, é dever da prefeitura buscar a solução para esses casos também. E aí, nós queremos trazer o governo do estado e o governo federal para buscar solucionar esse problema, porque não é só um problema de Campina Grande, é nacional. Ainda no tocante a essa questão das pessoas em situação de rua, pré-candidato, o senhor falou que é necessário a gente discutir e, de fato, é uma pauta que deve ser imprescindível para qualquer chefe de executivo. Mas como, na prática, fazer essa solução? Como, na prática, tirar essas pessoas da rua, dar esse acompanhamento? Como fazer, como reinserir essas pessoas na sociedade? Veja. Senhor, só lembrando, pré-candidato, já está encerrando o seu tempo aqui, ó, chegando aos 5 minutos, então o senhor pode responder e já emendar com as suas considerações. Já? Já, Nossa, passa rápido. Como diz o ditado popular, né? Coisa boa dura pouco, né? Pois é. Então, veja só. Vamos conversar com as pastorais de moradores de rua, sabe? Prefeito não tem resposta para tudo, não, sabe? Eu quero conversar com os assistentes sociais. Eu quero conversar com quem entende. Eu vejo o problema, mas eu não tenho solução para todos os problemas. E quem chegar aqui, meu amigo, dizendo para você que tem, está mentindo. A gente tem ideias. A gente precisa ter a sensibilidade para resolver os problemas. E eu tenho essa sensibilidade, sabe? Eu quero conversar com a pastoral dos moradores de rua. Eu quero conversar com as ONGs que trabalham com esses moradores de rua. Eu quero conversar com os assistentes sociais da Prefeitura Municipal de Campina Grande, da Universidade Estadual da Paraíba, para a gente buscar construir uma proposta que traga essas pessoas, que tire essas pessoas da rua. E aí, não é só oferecer a casa, sabe? Não é só oferecer a moradia, é você pensar como reinserir essas pessoas na sociedade de uma forma mais ampla. Como é que ela pode passar a ter uma vida social? Como é que ela pode passar a ter um emprego? Como é que ela vai ter acesso à cultura? Como é que ela vai ter acesso a lazer? Sabe? Trazê-las de volta a uma vida social. Então, essa é uma questão que é preciso discutir quando a gente pensa a questão dos moradores de rua. E aí, como eu disse, é um debate que envolve psicólogos sociais, assistentes sociais, a pastoral dos moradores de rua. É com esse povo que eu quero conversar para encontrar a solução. E aí, como você bem lembrou, né, o tempo vai andando e a gente precisa caminhar para as despedidas. É conversar com você que está me ouvindo na Rádio CBN, você está me acompanhando também no site do Jornal da Paraíba. Quem é Nelson Júnior, né? Quem é o candidato Nelson Júnior? Como eu já disse aqui no longo da minha fala, né, eu não nasci em Campina Grande, eu nasci no Rio Grande do Norte, né? Mas sou campinense desde 8 meses de vida que vim morar em Campina Grande, e aí morei já em vários bairros de Campina Grande, não tinha casa, tinha que morar onde estava alugando. Morei em vários bairros de Campina Grande e sou campinense mesmo, apesar de respeitar os 13 anos. Sou campinense porque aqui me criei, sou campinense raposeiro também. E estudei em Campina Grande todo meu ensino fundamental, Anísio Teixeira, Estadual da Palmeira, né? Também estudei no Raul Córdoba quando fui morar nas Malvinas na época. Depois fiz o ensino médio de João Pessoa, fiz a Universidade de João Pessoa, fiz concurso no EPB, voltei para Campina Grande, estou em Campina Grande de volta desde 1999. Sou professor do Departamento de Psicologia, né, com mestrado em Administração, doutorado em Psicologia Social e do Trabalho. Militante desde a adolescência, fui militante do PT lá na juventude, na adolescência. Depois comecei a ajudar a construir o PSOL, tenho militado no PSOL. E candidatura, para mim, é um momento de a gente discutir ideias, discutir soluções, discutir propostas. As eleições passam e a gente continua na luta. Né? Se ganhar a eleição, maravilha, mas se não ganhar, no outro dia você vai me ver defendendo a educação do mesmo jeito, os moradores da rua da mesma forma. Né? E pensando a política como eu penso hoje. E como a gente tem que ter cuidado, que esse é o momento de não pedir voto, é o momento de discutir ideias, é dizer para vocês que estar aqui hoje é discutir ideias com vocês. Sabe, eu quero discutir ideias, quero discutir democracia nesse momento que falta com vocês. Nós vivemos 4 anos no Brasil onde a democracia foi sitiada. Vocês estão conversando comigo aqui hoje, mas para conversar com o presidente da República, vocês primeiro receberiam meia hora de xingamento.
para depois poderem fazer a primeira pergunta. E quando fizesse, se ele não gostasse, a pergunta já não seria respondida. E se fosse mulher que fizesse, então, a dificuldade ainda era maior. Nós temos a democracia no Brasil hoje. Nelson, só uma parte, rapidinho. Com relação às candidaturas proporcionais, a gente não falou sobre esse tema ainda. Sim. O pessoal já tem uma chapa proporcional lançada também para disputar as eleições aqui em Campinas esse ano? O pessoal Rede vai apresentar a sua chapa completa com 24 nomes, né, para a chapa de vereadores. Desses 24, o pessoal apresenta 6 nomes, sendo uma chapa coletiva e uma chapa casal. Né? Que eu não vou colocar os nomes agora para não esquecer um e não esquecer de falar um e esquecer de falar os outros. Né? E aí, caminhando para o final, voltando à história da democracia, esse país viveu um atentado no dia 8 de janeiro de 2023. Tentaram de toda forma acabar com a democracia. E essa semana, a imprensa mostrou como é que foi programado isso. A imprensa mostrou que chegaram a discutir um tiro na cabeça do presidente do TSE. A imprensa mostrou a família, o presidente discutindo com a ABIN como proteger o seu filho que era investigado na época. Foi isso que esse país viveu. E eu digo isso para dizer que eu sou pré-candidato a prefeito de Campina Grande de um campo. Eu sou pré-candidato do campo democrático. Eu sou pré-candidato de um campo que tem um presidente Lula como referência. E por que eu quero dizer o presidente Lula como referência? Porque eu quero trazer nessa campanha também as ações do governo Lula em Campina Grande. Sabe, as ações do governo Lula que possibilitou que esse São João existisse, as ações do governo Lula na saúde. Alguém pode dizer, mas professor, vamos discutir só os problemas locais. As ações do governo Lula respondem os problemas locais. Ou você acha que ter mais de 1/3 da população de Campina Grande tendo assistência dos programas sociais do governo é ou não é importante para Campina Grande? Pega aí 150 mil pessoas em Campina Grande que recebem, que são beneficiados pelos programas sociais do governo, pelo programa Bolsa Família. Multiplique isso aí por 600. Pra você ver quanto é que não entra de recurso na cidade de Campina Grande, que movimenta o Mercadinho da Malvina, a Bodega do Pedregal, que movimenta o Bom Preço, que não existe mais, é o Carrefour, que movimenta o supermercado, que movimenta o dentista, que movimenta a economia, que movimenta o transporte. Mas também quero ser candidato a prefeito para dizer que Campina Grande não pode ficar parada no tempo. Tem que ver o EPB, tem que ver o FCG. A gente produz muita tecnologia. Como transformar essa tecnologia em algo concreto para o povo de Campina Grande? Trazer a indústria para cá, utilizando as tecnologias que a gente tem. É por isso, meu amigo, que eu peço a você que veja, acompanhe as nossas redes sociais. Prof. Nelson, JR, PSOL. Pré-candidato, obrigada pela sua participação, pelos questionamentos. Agradecer também aos nossos ouvintes que participaram, mandaram perguntas também, não deu tempo de responder todas, como a do Miguel, de Nova Brasília, que participou aqui questionando sobre as políticas para a população LGBT aqui em Campina Grande, o Gustavo, que também participou aqui com a gente, o Valdênio Rocha, o Araújo Júnior, entre outras pessoas que participaram aqui no nosso WhatsApp e também no @CBN Paraíba no Instagram e também na nossa live do Jornal da Paraíba. Lembrando para você que as sabatinas estão só começando, hoje foi o primeiro dia, amanhã tem mais, vamos receber o pré-candidato Inácio Falcão do PCdoB. Vai participando já, mandando sua pergunta, seu questionamento. Essa entrevista completa vai estar disponível daqui a pouco também no nosso site do CBN Paraíba, para você conferir, acompanhar por lá também todos os assuntos que foram abordados aqui. Então amanhã, 10 horas da manhã, tem mais sabatina aqui na Rádio CBN.